Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 62, a última batalha de Júlio César, Munda, Espanha, em março de 45 a.C. No último episódio nós vimos ali no ano longo de 46 a.C. o César culminar a sua grande mudança administrativa de Roma com a criação de um calendário que consertou, como a gente organiza os dias do ano solar e que a gente usa praticamente até hoje. Naquele momento, Júlio César estava com todo o poder. Só que ali na Espanha, a oeste da Itália, as forças do Pompeu começaram a se organizar e organizaram a rebelião das legiões romanas na Espanha contra o Júlio César. Então, como já falei que a Farsalos foi talvez a última batalha onde o Pompeu foi derrotado, depois a Batalha do Nilo, depois a batalha lá no norte da África, depois da qual o Catão morreu, que eu chamei a última noite da República, mas a última batalha da República ocorreu na Espanha. Ocorreu numa cidade pequena, que fica ali entre Córdoba e Sevilha, hoje, a cidade se chama Munda. E ali se reuniram as forças opostas ao Júlio César, que eram forças que apoiavam, obviamente, o Pompeu, que nessa hora já estava morrido, e tinham dois líderes. O Gneu Pompeu, que era o filho do Pompeu Grande, aquele que viu o pai dele ser morto lá nas areias do Egito, e um lugar-tenente do Júlio César, chamado Labieno. Esse Labieno, a gente nunca falou muito dele, mas é um cara mais ou menos da idade do Júlio César, que tem uma carreira paralela com o Júlio César e que foi o lugar-tenente do Júlio César na Guerra da Gália, na conquista ali do que hoje a gente chama França e a Bélgica. É interessante que o Labieno, quando o Júlio César cruza o Rubicão, o Labieno disse: eu não concordo com essa sua tática e eu quero lutar pela República. E o Júlio César, daquele jeito magnânimo dele, disse assim: pois vá se juntar às tropas do Pompeu. E deixou ele ir. Não só isso, deixou com que ele levasse as coisas dele, as armas e o tesouro dele. Esse Labieno era considerado um grande comandante. Teve lá na Batalha de Farsalos, conseguiu escapar. Foi para lá, para a África do Norte, naquela batalha que a gente viu 3 episódios atrás, quando as tropas do rei Juba, da Numídia, se juntaram às tropas do Catão e foram comandadas por esse Labieno, que também não morreu e conseguiu escapar lá para a Espanha, onde ele se juntou com os filhos do Pompeu. O Pompeu não era só o Quineu, não. Tinha um filho mais novo também chamado Sextus. É interessante só que os romanos, quando você tinha mais de 5 filhos, mais de 4 filhos, o quinto para frente eles chamavam pelos números. Então tinha o Quintus e tinha o Sextus. E o outro filho do Pompeu que estava lá era o Sextus. Do outro lado, obviamente, a gente tem o Júlio César, que estava ali como grande conquistador e como ditador de Roma, como cônsul também. As forças que apoiavam o Pompeu, pompeianas, elas estavam ocupando um terreno elevado ali e tinham clara vantagem em batalha. As legiões do Júlio César avançaram, sob uma chuva de projéteis, flechas e tal, lanças, e a linha republicana, vamos chamar assim, o pessoal que apoiava o Senado, do Pompeu, se manteve firme ali. E essa batalha foi muito dura, porque você tem que imaginar que ali estavam se encontrando duas legiões romanas, estavam se encontrando várias legiões romanas em lados opostos, ou seja, eram soldados profissionais, treinados, preparados para aquela batalha. Então foi uma batalha muito difícil, foi uma batalha de romano contra romano, tá certo? E o Júlio César depois diria que em muitas batalhas da minha vida eu lutei para ganhar. Em Munda, eu lutei para sobreviver. Eu lutei pela minha vida. Foi uma batalha sangrenta, confusa, brutal, tá certo? O Labieno atacava e controlava suas legiões muito bem. E houve um momento em que as legiões do César quase perdem a batalha. E o César faz uma coisa que era muito incomum nessa época. Cara, você imagina o César nessa época já tinha mais de 50 anos, um cara de 50 e tantos anos. E ele puxa a espada dele, pega um escudo de um dos
dos legionários e parte para frente da batalha. Ele vai pessoalmente comandar o flanco direito. Esse avanço forçou o recuo das tropas lá do Labieno, as tropas do Pompeu. E, apesar do Labieno tentar reorganizar as tropas, elas acabam se desorganizando. Ele morre ali mesmo no campo de batalha. O Júlio César, depois dessa batalha, manda procurar o corpo do Labieno e faz um enterro de honras militares para ele, tá certo? O Gneu Pompeu, o filho lá do Pompeu, foge, acaba tendo que se esconder numa caverna ali, perto dessas cidades espanholas de Córdoba, é capturado, é morto, e a cabeça dele é mandada para o Júlio César. Então, Munda, essa batalha, essa cidadezinha da Espanha, marca o fim da Guerra Civil Pompeu versus César, tá certo? O César não tem mais rival ali, ele é o senhor incontestável, né, de todos os domínios romanos, né? A gente pode chamar da República e o Império. Ali é a transição entre a República e o Império. Só que a gente sabe que o poder absoluto de um homem só sempre provoca sombras e egoísmos e ambições em outros homens que se acham grandes, né? Isso a gente vai ver a partir do próximo episódio. Antes que a gente saia de Munda, no entanto, eu quero só destacar que aqui em Munda vai aparecer um personagem, o último personagem daqueles 9 personagens que eu falei que iam desencadear o fim da República Romana. Hoje vai aparecer pela primeira vez o Otávio, né? Era um rapaz de 19 anos, 18 para 19 anos, meio frágil, adoentado, né? Meio sem grande carreira militar. O nome dele era Caio também. Então vocês lembram que eu falei que tem muitos Caios envolvidos na Guerra da República, na queda da República, né? Tem o Caio Graco, começa lá, antes do 100 a.C. Tem o Caio Mário, em torno do ano 100. Tem o Caio Júlio César, que o primeiro nome do Júlio César era Caio. E agora vai ter o Caio Otaviano, tá certo? Ele era sobrinho neto do Júlio César. E a gente vai ver muita coisa do Otaviano nos próximos episódios, nos próximos 100 anos, praticamente. Ele vai governar... a gente vai ver muito, não vou dar muito spoilers aqui não, mas o Otaviano vai ter um papel muito importante. O Júlio César, aparentemente, nesse convívio que ele teve com o Otaviano, o Otávio, né? Às vezes é chamado de Otávio, ele enxergou nele uma coisa diferente. Talvez fosse disciplina, inteligência, talvez fosse alguém que ele pudesse confiar, talvez fosse alguém que fosse da família dele, né? Porque era da família Juliana, da família Júlia, né? Mas depois de Munda, o Júlio César começa a moldar o Otaviano, que vai aos poucos dando a ele mais e mais oportunidades para exercer o poder político. O Otaviano não luta em Munda, ele estava por ali, mas não tem muitos relatos de que ele tenha lutado diretamente. Mas ali em Munda foi que nasceu o destino dele. E o destino desse jovem vai ser finalizar a transformação do Império, né, da República para o Império. Mas isso aí é uma história para os próximos capítulos. A gente volta para Roma no próximo capítulo para ver o César celebrar o seu 5º e o mais controverso triunfo, que é o triunfo que ele teve sob as tropas do Pompeu em Munda da Espanha. Por que controverso? A gente sabe no próximo episódio. Um grande abraço.